momento vamos dar início, né? O culto evangelístico dessa noite. Nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar pelo que Deus tem feito em nossas vidas e também por ter nos trazido até aqui, né? Debaixo da misericórdia do Senhor. Eu agradeço também a irmã Tereza, seu esposo, estando visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, sinta-se bem em nosso meio. E quero nesse momento, irmãos, orar pedindo a direção de Deus pelo culto que se inicia nesse momento, para que Deus venha nos dar sabedoria de nós receber a palavra do Senhor de uma forma que ela venha nos comover a cada dia e os nossos corações possam sair daqui alegres, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Oramos pedindo a direção de Deus. Pai Celestial, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo dia de hoje. Senhor, também agradecer pelo alimento que colocaste na nossa mesa. Senhor Deus, pelo ar que respiramos. Pelas nossas vidas, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, tem nos protegido, tem nos guardado. E tem, Senhor Deus, olhado para cada um de nós com um olhar de misericórdia. E nós somos gratos, meu Deus, pela sua grandiosa bondade, pelo Senhor ter dado o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui pela grande honra e misericórdia do Senhor. Queremos, ó Pai Celestial, pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abrir nossas mentes, os nossos corações, que nós podemos ouvir a Sua palavra e entender o que o Senhor tem a nos falar. Senhor Deus, que a Sua palavra ela venha cada dia mais ser comovente a cada um de nós. Que ela venha, Senhor Deus, nos transformar cada dia para que nós podemos ofertar o melhor de nós ao Senhor. Porque sabemos, Senhor Deus, que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e merecedor de todo o louvor. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos receba, Senhor, de uma forma que nós estamos aqui, Senhor Deus, como os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. E nós queremos, Senhor da glória, pedir que o Senhor venha limpar nossas mentes e nossos corações. Que nós podemos estar aqui, Senhor Deus, com um cheiro suave e agradável ao Senhor nosso Deus. Peço que o Senhor fique conosco e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Nesse momento, irmãos, eu convido as irmãs que vão nos ajudar no louvor. Sobre
momento eu convido os amados irmãos que abrem suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 3. Livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus, capítulo 3. Irmãos, eu agradeço também pela visita dos irmãos que nos visitaram mais uma vez. Aí sejam bem-vindos em nome de Jesus. Família. Amém, irmãos? Leamos então a palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus capítulo 3, do versículo 1 em diante. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória de que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Amém, irmãos? Eu quero nesse momento pedir ao irmão Francisco que ore, agradecendo pela palavra do Senhor nosso Deus. Meu Deus, amado Pai, obrigado, meu Pai, pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, para louvar e também pela leitura da tua palavra, Pai. Vem fazer morada nos nossos corações. Amém. Cada visitante, Pai, ele vem aqui com o propósito de propor do seu coração a cada um. Que a tua palavra vai fazer morada nos nossos corações cada dia mais. Eu te peço pelo privilégio, Pai, da leitura da tua palavra. E te venha ter, Pai, costume cada dia ler a tua palavra, e receber também cada dia mais de ti. Amém. Isso que eu te peço, Pai, te agradeço no Jesus, pelo privilégio da oportunidade. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos poderão sentar, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E nesse momento, irmãos, vamos entoar mais um hino, né? Hino de número 154. E no momento que nós estivermos entoando esse hino, os irmãos estiverem trazendo uma oferta, se dirijam até aqui ao Belos Pilatos. Os irmãos que estão nos visitando, sim, não se sinta constrangido, é um gesto que temos de ofertar ao Senhor.
Meu Deus, por esse momento ofertório aqui, Senhor Deus, essa oferta, Senhor Deus, que foi nesse momento, Senhor Deus, ofertada, que seja, Senhor Deus, o Senhor venha me dar sabedoria para colocar, Senhor Deus, ela na obra do Senhor. Senhor Deus, para que seja suprida, meu Deus, todas as necessidades, Senhor Deus, do que precisamos, Senhor Deus, a fazer para o benefício da sua obra. Eu lhe peço, Deus amado, que o Senhor esteja abençoando todos, Senhor Deus, aqui enquanto cooperar, e mesmo abençoando aqueles também que não puderam cooperar. Senhor, o Senhor sabe, Senhor Deus, que antes que a palavra venha com seu boca, o Senhor já sabe do que necessitamos. Então, Senhor, agora eu lhe peço que o Senhor abençoe todos que aqui estão, e aqueles que não puderem estar, que sejam, Senhor Deus, abençoados pelo Senhor. Amém. É em seu nome santo, Pai, que nós oramos e lhe agradecemos. Amém, Jesus. Nesse momento, irmãos, entoando mais um hino, só quero tua presença, tá? E peço que os amados irmãos fiquem de pé para que nós podemos louvar e agradecer o nome do Senhor. Estou te esperando aqui. Já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
nome do Senhor é cura. Vamos declarar nessa noite ao Senhor. Que o nome do Senhor é cura. Vamos fazer dessa música uma oração ao Senhor. Porque Ele é cura. Vamos declarar sobre toda enfermidade. Jesus, eu quero declarar o nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Levanta tua voz. Vencer.
agradecer a todos que estão nos visitando essa noite. Estamos aqui nessa noite para declarar todo o nosso amor ao Senhor nesse primeiro dia da semana. Amém? Amém. Possamos estar aqui, como falamos pela manhã, nós estávamos cantando essa música e estava lembrando da Dona Graça, né? Está no hospital nesse momento, né? Teve um acidente grave. E antes que eu cantava essa música, eu me lembrava do meu sogro, né? E hoje, quando estávamos cantando agora, eu estava lembrando, né, que a Dona Graça está prestes a fazer uma cirurgia. E eu peço que a igreja sempre esteja orando, irmãos, pela vida dela, né? Ele sofreu um acidente um pouquinho grave essa semana e está prestes a fazer essa cirurgia. Eu creio que talvez essa semana ela tenha feito. Estejamos orando para que essa cirurgia seja bem sucedida. Porque quando clamamos o nome do Senhor Jesus, Ele nos traz cura. Amém? Amém. Então agradecemos a todos que estão aqui nessa noite, que estão nos visitando. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Meu Deus, sem óculos, esqueci o óculos, 2 óculos, nenhum. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Amém? Livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Vou tentar. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-lhes os sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podemos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Uma história aqui de 10 leprosos, né? Aqui tem 10 leprosos, eu estou meio cego, a história do cego, né? Tentando ler a Bíblia, né? Muito bem. Irmãos, uma história que é bem conhecida sobre os 10 leprosos, que se prega muito, que muitos já ouviram falar. Porém, irmãos, nessa noite, nós queremos trazer essa história dos 10 leprosos para nós nessa noite. Porque essa história é a história de 10 homens, 10 pessoas que marcaram a palavra de Deus, que Jesus fez questão de que colocasse na Bíblia, para que hoje nós viéssemos entender algo muito importante e aprendermos algo sobre essa história. A primeira coisa que precisamos entender é que esses 10 homens estavam isolados pela lepra, porque naquela época a lepra não tinha cura. Então naquela época, próprio lá em Jerusalém, lá pelas 5 vizinhanças, né, e aqui fala que eles estavam em Jerusalém, quem era pego por lepra, eles eram tirados da cidade para uma cidade de refúgio, para que fosse ou de perto do povo, para que não contaminasse o povo, porque não tinha cura. Então esses homens estavam à beira do caminho, isolados do povo, e eles, aqui a palavra de Deus fala que Jesus ia passando. E esses 10 leprosos que estavam isolados pela sociedade, clamaram por misericórdia. Eles clamaram por uma intervenção divina. Porém,
que 10 estavam clamando, porém apenas o quê? Uma pessoa voltou para agradecer. E essa história, irmão, ela nos traz muita realidade do que estamos hoje passando. Relata sobre o nosso coração humano. Porque esses leprosos podem ser um de nós que estamos aqui. Você pode dizer assim: mas eu não sou leproso, não tenho nenhuma ferida. Talvez não sejamos leprosos na pele, mas sejamos leprosos no espírito. Sejamos leprosos no coração. E essa história nos relata, irmãos, o primeiro objetivo de nós falarmos dessa história é demonstrar que Jesus não apenas responde ao clamor por misericórdia, mas também Jesus espera um coração agradecido, pois a gratidão aprofunda nossa fé e renova nossa comunhão com Ele. Jesus, irmãos, Ele não só espera. Jesus não é só apenas misericordioso, mas Jesus requer de nós que nós venhamos ser um povo agradecido. Quantos de nós somos agradecidos por aquilo que Deus fez e faz na nossa vida? Esses 10 leprosos estavam aqui com problemas realmente físicos, estavam isolados da sociedade, mas eles resolveram entender algo, que era clamar pela intervenção divina. Porque preste bem atenção, irmãos, naquela época não tinha a medicina que se tem hoje, só apenas uma intervenção divina que poderia trazer a cura. E naquela época, quem estava na ascensão naquele momento? Jesus Cristo. Com certeza eles ouviram falar que Jesus estava curando os enfermos, que Jesus estava fazendo milagres, e eles disseram assim: vamos fazer uma tentativa, porque se não for Ele ter misericórdia de nós, nós não seremos curados. A Bíblia não relata, irmãos, mas aí você sabe muito bem que uma pessoa, quando está enferma na nossa família, não é só a pessoa que está enferma, mas a família toda sofre. Na verdade, quando o filho está doente dentro de casa, né, o pai e a mãe sofrem. Por quê? Porque ele vê o filho doente, ele não quer ver o filho doente. Quando alguém está doente na família, todos sofrem, porque não quer ver aquela pessoa que está doente. Porém, quantas famílias ali dos 10, a Bíblia não relata, mas não eram só eles que estavam sofrendo. Talvez ali tinha pessoas que tinham família que foram destruídas porque eles foram acometidos pela lepra, e estavam sofrendo a separação dessas pessoas que estavam com lepra. Porém, irmãos, nós entendemos que nessa história, que essas pessoas tinham apenas uma chance na vida dela, que era clamar por socorro. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por um momento de tristeza, por um momento de provação, e nós precisamos de um socorro. Esse socorro não é, né? Meu filho gosta muito, né, de ver filmes de super-herói, né? E eu vejo que o nosso socorro não é o super-homem, não é o Homem-Aranha, que são os mais antigos, é da nossa época, né, dos mais antigos. Hoje já tem os mais modernos, né? Super-homem não é o Batman, não. O nosso socorro vem do Senhor. O que pode nos socorrer de algo é o Senhor Jesus Cristo. E essa história nos relata 5 situações que nós vamos trabalhar nessa noite. Primeiro, ainda precisamos entender que Jesus estava a caminho de Jerusalém, passando entre Samaria e Galileia. Ele estava passando pelo caminho, e essas regiões, irmãos, eram marcadas por tensões culturais e religiosas. Por quê? Porque naquela época, vamos lembrar um pouco, Samaria e Jerusalém não se bicavam, né? Como eu falava, quando eles eram bem brigados, porque houve aquela separação desde antigamente. Então, quem era de Samaria não gostava muito do povo de Jerusalém, eles eram meio trincados. E Jesus era de Jerusalém, era de Israel, ou de Judá, e ele ia passando por ali, pela estrada, aonde batia vários povos ali, e estavam esses 10 leprosos.
Mas, irmão, nós entendemos que essa história nos mostra e nos revela a graça abundante de Deus e a ingratidão humana. O conteúdo dessa história, irmão, não é simplesmente a cura. Porque quando nós falamos dessa história, nós só lembramos o quê? Que Jesus curou 10 e só voltou um e pronto, acabou-se. Não é isso. A mensagem é mais profunda. A mensagem é a misericórdia de Deus e a ingratidão do ser humano. É essa a história. É essa a história que Jesus queria mostrar. Porque ali, Jesus curou, sim. Mas Jesus nos está querendo nos mostrar nessa noite o quanto a humanidade tem sido ingrata. E com isso, irmãos, queremos falar nessa noite 5 pontos que marcaram essa história. Talvez esses 5 pontos vai mexer com cada um de nós nessa noite. Amém? O primeiro ponto dessa história, irmãos, nos fala que a dor nos leva até Jesus. A primeira coisa que aqueles homens fizeram foi o quê? Clamar por misericórdia para Jesus. A dor nos leva para Jesus. Sabe o que nós entendemos, irmãos? Que esses homens estavam desamparados, isolados, doentes, sofrendo, porque a lepra, irmãos, ela dói, ela coça. Mas eles resolveram entender que eles tinham que clamar por Jesus. A primeira coisa que nós entendemos, irmãos, que todas as vezes que estamos passando por problema, a primeira pessoa que nós fazemos é o quê? É ir até Jesus. É clamar por Jesus. Não é verdade? As pessoas, a primeira coisa quando está doente, pede oração. A pessoa, a primeira coisa quando ela está doente, ela começa: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de cura. Oh, meu Deus, fazem promessas, fazem votos, dizem que vão servir a Deus, vão clamar até Jesus, porque estão com dor, estão com sofrimento. Assim como esses 10 leprosos sentiram a necessidade de chegar até Jesus. Quantos de nós estamos aqui nessa noite com dor no coração, com sofrimento espiritual, talvez não dorme, uma doença, uma tristeza, uma depressão, algum problema? E muitas das vezes não temos nem coragem de pedir socorro para Jesus. Mas esses leprosos, eles tiveram a iniciativa de clamar por Jesus, pedir por socorro por Jesus. E eu quero dar uma notícia para nós nessa noite. Aquele que pode curar nossa dor, tirar nossa dor, se chama Jesus Cristo. Amém? Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado: Ele pode curar nossa dor. É só Ele. É só Ele. Então, a primeira lição que nós aprendemos, que esses leprosos tiveram a iniciativa de ir até Jesus. Primeiro ponto nessa noite, para quem ainda não foi até Jesus Cristo: chegou a sua vez nessa noite. Chegou a sua vez de refletir e dizer assim: eu preciso me achegar a Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade a Ele. Nós temos que lançar tudo aquilo que está. A palavra de Deus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez esteja aqui com um fardo alto, pesado, e Jesus diz assim: vem que eu vou aliviar. Preste bem atenção na palavra, que ele está falando que ele vai aliviar, tá? Ele não vai tirar, porque tem gente que diz assim: eu quero servir Jesus porque eu não quero mais sofrer. Não, não é assim não. Ele vai aliviar o seu fardo. Porque se eu me chegar até Ele, os leprosos chegaram até Ele e fizeram o pedido para Ele que queriam ser
curado. Versículo aqui nos fala que eles começaram a clamar por Jesus, pedindo por socorro, clamando por socorro. Clamando por socorro. E Jesus Cristo prontamente, irmãos, chegou e deu uma ordem para ele. Preste bem atenção, irmãos, que Jesus, a primeira coisa que passa de Jesus quando nós clamamos, ele nos ouve. Jesus ouviu o clamor dele, mas algo aconteceu que está no segundo passo. O segundo passo, irmãos, Jesus deu uma ordem para que eles fossem curados. Repare na palavra de Deus que Jesus Cristo, não curou naquele momento. Ele não chegou e disse assim: eu vou curar vocês, todos estão curados. Não, ele não curou imediatamente. Vamos ler a passagem. O vento está levando aqui. Olha a ordem que Jesus dá. Versículo 3. Que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Olha a ordem para que eles fossem curados. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos vossos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram o quê? Foram o quê? Purificados. Preste bem atenção, Jesus não curou naquele momento, ele deu uma ordem. O que ele disse? Vai até o sacerdote e se apresenta lá. Jesus não curou naquele momento. Sabe o que nós aprendemos nesse momento? Que o milagre acontece na nossa vida quando nós o quê? Obedecemos. Quando nós obedecemos, o milagre acontece. Preste bem atenção, irmãos. Jesus queria ver a obediência deles, se eles realmente queriam que ele fosse curado. Jesus diz assim: vai até o sacerdote e mostra para ele. E quando eles foram até lá, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, eles foram curados no meio do caminho. Sabe o que é isso, irmãos? Que Jesus requer primeiro que nós venhamos obedecer para que ele possa fazer o que? O milagre na nossa vida. Mas nós não queremos isso, na verdade. Nós queremos primeiro o milagre para obedecer. Muitos dizem assim: eu só vou servir a Jesus se ele me curar. É verdade? Só vou servir a Jesus se ele me dar um emprego. E Jesus diz assim: nada, não. Não é verdade? Quantos dizem assim: olha, se Jesus me curar, não é verdade, irmão? Quantas vezes a gente diz, né, irmão? A gente diz: olha por mim, irmão, porque se Jesus me curar, eu vou servir a Deus. Se Jesus me curar, eu vou fazer isso. Quantas vezes acontece isso? E Jesus deu uma ordem para ele: primeiro obedece, vai. E no meio do caminho, o que aconteceu? Eles foram purificados. Sabe o que aconteceu? Nós voltamos um pouco para Naamã. Você lembra o que aconteceu com Naamã? O profeta dá uma ordem para Naamã e diz o quê? Naamã, olha a ordem que o profeta diz. Naamã, vai e lava o que? No Jordão. Irmão, preste atenção, quem acompanha, né? Eu até falei com ele ali lá, o Jordão é um dos rios mais sujos que tem. Mais sujo. E o que Naamã deve ter falado? Naamã deve ter falado assim: rapaz, que onda é essa, né? Que é a palavra de hoje, né? Tem tanto rio limpo aí, o profeta está mandando eu mergulhar 7 vezes e ainda no rio sujo. Mas a ordem era o quê, irmãos? Que ele viesse o quê? Obedecer para receber o milagre. E não mandava o quê? O que ele estava, Naamã? Estava leproso. Não é verdade? Estava leproso. E aí o profeta manda, e Naamã com certeza. Vocês acham que Naamã foi feliz?
Naamã com certeza fez, profeta, mas eu vou porque eu não tenho nada a perder, e chegou lá. E ele faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E quando chega na sétima, ele foi purificado. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Irmãos, quantos leprentos tem nessa noite aqui? Né? Quantos leprentos? É pesado, né? Mas ixi, o irmão está falando, chama todo mundo leprento. Mas quantos leprentos espiritual tem aqui, irmãos? Que quer primeiro receber a bênção para depois obedecer a Deus. Saiba que Deus vai ouvir a tua oração no momento que você se prontificar a obedecer. Naamã obedeceu e foi o quê? Curado. Os 10 discípulos já, os leprosos obedeceram, foram, quando chegaram até lá no sacerdote, o que aconteceu? Eles foram curados porque obedeceram. A palavra de Deus diz: tão somente obedecer a minha palavra, serás bem-sucedido. A obediência, irmãos, é um mandamento de Deus para nossas vidas, para a minha vida e sua vida. Se nós obedecermos, pode esperar que Deus vai abrir a janela do céu. Amém? Amém. Ele vai abrir a janela do céu. Mas se nós continuarmos rejeitando, não clamando, desobedecendo, sabe o que vai acontecer? O milagre não vem na tua vida e nem na minha vida. Então a obediência, irmãos, abriu o caminho para o milagre. Muitas vezes esperamos realmente primeiro receber um milagre para poder obedecer. Deus honra a fé que obedece, mesmo sem entender totalmente. Deus ama quem tem fé, né? E nós que moramos em ter fé, temos que ter fé. Não é verdade? Deus ama quem tem fé. Deus olha para aqueles que têm fé e abre as janelas do céu. Amém? O terceiro ponto, irmãos, nós vemos aqui a ingratidão. A ingratidão é mais comum do que pensamos. Dos 10 curados que nós vimos na Bíblia, apenas o quê? Um voltou. Isso significa que muitos pedem, mas pouco voltam para agradecer a Deus. Muitos querem a mão de Deus, mas pouco buscam o que? A sua face. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem conhecer o Deus da bênção. A ingratidão, irmão, está na nossa vida. Nós pedimos, mas somos ingratos. Não queremos conhecer a face de Deus, não queremos agradecer a Deus. Quantas bênçãos Deus nos deu? Quantos estão aqui nessa noite que têm recebido bênção? Só o fato de você estar aqui nessa noite, você já tem uma bênção para falar da vida de você. Amém? Amém. Você está vivo, respirando. Quantos comeram? Levantem a mão aqui hoje. Todos comeram, né? Quantas pessoas não têm a oportunidade de estar comendo? Isso é uma bênção de Deus. Estamos respirando. Deus tem nos curado, tem nos livrado. Mas faço uma pergunta para nós essa noite: quantos querem? Quantos têm agradecido a Deus? E aqui nós vemos, irmãos, que dos 10, apenas um voltou para agradecer. A ingratidão, irmão, revela um coração que deseja apenas benefício, mas não benfeitor. Ela rouba a profundidade da fé e nos distancia de um relacionamento íntimo com Cristo. Todas as vezes que nós queremos apenas o Deus da bênção e não queremos conhecer a bênção, queremos as bênçãos de Deus e não queremos conhecer o Deus da bênção, nós estamos sendo ingratos com Deus. Sabe o que acontece muitas das vezes? Quando estamos precisando, nós viemos para o culto de oração, a gente manda mensagem: ó,
desaparece, foge. Isso é ingratidão. Quantas pessoas se aproximam de Deus, da igreja, para receber uma bênção? Eu sempre lembro a época do Covid. Quantas pessoas na época do Covid fizeram votos, fizeram promessas para Deus. Eu vou servir, Senhor, eu vou te servir. Me cura porque eu vou te servir. E passou-se o tempo, nem lembro. Isso é ingratidão. É ingratidão. Nós, seres humanos, somos ingratos. Murmuramos mais do que nada, do que agradecemos. E esses leprosos, apenas um, resolveu voltar para agradecer. Uma coisa que é importante, irmãos: receber a bênção não significa que nós somos transformados. Muitos recebem a bênção, mas não são transformados. Muitos recebem a bênção, mas não deixam ser moldados pelo Deus da bênção. O Deus da bênção, irmãos, quer mudar a sua vida, quer mudar a tua história, quer mudar o teu coração. O Deus da bênção, Ele quer morar no teu coração. Ele quer te orientar nos teus caminhos. Mas nós queremos, não, eu só quero servir a Deus porque eu creio que Deus vai me dar algo muito bom na minha vida. Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um emprego bom. Eu quero ficar na igreja porque eu sei que Deus pode proporcionar. É por causa disso? Existe uma música que nós cantamos: pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa de Deus. Ou seja, isso deveria ser o nosso prazer. É estar na casa de Deus, é adorar ao Senhor. Não só no momento que nós estamos no momento de lepra, porque todos nós não podemos passar por esse momento de lepra, no momento de doença espiritual, no momento de tristeza. Não só nesse momento, mas nós temos que buscar ao Senhor. A própria palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está chegando um momento que nós não vamos achar, irmãos. Olha as guerras. Olha as guerras que estão acontecendo. Nós estamos nos finais dos tempos. Enquanto nós podemos achar, buscar ao Senhor. O quarto ponto, irmãos, nos diz que a verdadeira gratidão nos leva a adorar. O samaritano, irmãos, olha bem que é interessante, né? O samaritano, que era contra os judeus, o samaritano, o estrangeiro, ele não apenas voltou, ele não apenas veio para um culto que dissesse que contar a bênção, não é assim? Que muita gente diz assim: se Deus me curar, eu vou lá na igreja contar uma bênção. Aí ele vem, né, só para contar, só para agradecer. Olha, eu estou aqui porque eu recebi a bênção e tal. No outro dia nunca mais aparece. O samaritano não fez isso. A Bíblia fala que ele não só voltou para agradecer, mas ele fez o quê? Se prostrou e adorou. Ele não só apenas agradeceu, mas ele se prostrou e adorou ao Senhor. Ele se ajoelhou em alta voz e adorou ao Senhor, agradecendo a Deus, reconhecendo as bênçãos de Deus. Sabe o que Deus quer, irmãos, que está faltando nesses últimos tempos? Não é que está faltando, irmãos, nesses últimos tempos, não é que está faltando luz. É porque nós estamos cheios, muitas das vezes, cheios das trevas. E não queremos encontrar a luz. Não queremos encontrar a luz. Porque estamos assoberbados com as coisas do mundo. Estamos acometidos com essa doença. Porque, irmão, você sabe qual é a lepra de hoje no ser humano? Você sabe qual é a lepra de hoje? É o pecado. O pecado é a lepra do crente. O pecado é a lepra espiritual. Quanto mais você peca, mais doente você fica. Quanto mais você cai no vício, quanto mais você continua vivendo a prática do pecado, mais o que? Mais leproso você fica.
Mas quanto mais nós obedecemos a Deus, mais limpo nós ficamos. Amém? E o quinto e último ponto, irmãos. A gratidão abre as portas para uma cura completa. Dos 10 irmãos foram curados fisicamente, mas apenas um foi curado o quê? Espiritualmente. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os 10 foram curados no meio do caminho. Mas eles foram curados do quê, irmãos? Apenas da doença física. Tanto como é que os 9 foram curados da doença física, mas continuaram o quê? Leprando espiritualmente. Você entendeu? Dos 10, apenas um foi curado, tanto da lepra física quanto da espiritual. Os outros 9 continuaram o quê? Doente da alma, doente do espírito, sem Deus, porque eles não tiveram nem força de querer conhecer a Deus. Mas apenas um, irmão, foi salvo, abriu as portas para que ele tivesse uma cura completa. E quando ele volta, e quando ele volta, a própria palavra de Deus fala, versículo 19: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, quando esse homem voltou, aí sim a cura foi completa. Porque até então, irmãos, ele estava curado do corpo, mas quando ele volta, a ordem de Jesus foi: agora sim, você vai ser curado do Espírito. Amém? E essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão. A pergunta que eu faço nessa noite para cada um de nós nessa noite: qual é a lepra que tem na sua vida? Qual é a lepra que tem na sua vida? Será que nós vamos continuar vivendo como os 10 leprosos, quando estavam doentes? Ou nós vamos ser como aquele samaritano que foi curado e voltou para agradecer a Deus? Feche seus olhos neste momento. Se nessa noite há alguém que precisa aceitar a Jesus ou se reconciliar nessa noite, chegou o teu momento. A palavra de Deus fala, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida, quando nós abrimos uma porta do nosso coração, Ele abre, Ele nos ouve. E nessa noite nós sabemos que Deus está falando ao meu coração e ao teu coração nessa noite. Talvez você possa dizer: eu não sou leproso do corpo, mas eu preciso curar a alma, a tristeza, a depressão, a angústia. Quantas noites não conseguimos dormir, quantas enfermidades que tem assolado a nossa vida. E Deus nessa noite quer curar a sua vida espiritual. E eu faço uma pergunta nessa noite: se alguém que quer se reconciliar ou entregar a sua vida a Jesus, chegou o seu momento nessa noite, levante suas mãos que nós iremos orar pela tua vida neste momento. Deus quer fazer a cura completa na tua vida. Se há alguém nessa noite, levante suas mãos que nós iremos orar, para que Deus venha tocar no teu coração, para que Deus venha curar a tua vida espiritual. Se não há ninguém nessa noite, nós vamos orar. Senhor Deus, não somos nós, Senhor, que fazemos, Senhor, a mudança. Não somos nós que convencemos, mas é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que convence, a tua palavra que muda. Assim, Senhor Deus, como tu curaste aqueles homens, aqueles leprosos, Pai. Nessa noite eu sei que tu está curando cada coração nessa noite.
Talvez, Senhor, muitos aqui não têm coragem de reconhecer como aquele homem reconheceu. Muitos talvez não tenham coragem, Senhor, de levantar as suas mãos. Mas eu sei que neste momento, Senhor, eu sinto que Tu estás tocando o coração nesta noite. Porque eu sei, Senhor, nesta noite que Tu marcaste um encontro, Senhor, neste lugar. Porque eu sei, Senhor, que Tu estás aqui neste lugar. Eu sei, Senhor, que essa noite, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença, Senhor. E a Tua palavra não volta vazia. Que cada coração nesta noite venha entender a mudança de espírito, Senhor. Que cada um de nós possamos entender que nós precisamos Te buscar, clamar por Ti. Que nós precisamos, meu Deus, estar, Senhor, diante da Tua presença, sendo, Senhor, obediente, adorando a Ti, Pai. Que cada coração nessa noite, Senhor, venha ter o temor a Ti e que venha clamar por Ti. Talvez, Senhor, não seja hoje que muitos, Senhor, não tenham a coragem de tomar a decisão. Mas eu sinto, Senhor, que Teu Espírito Santo está mexendo no coração nessa noite. E que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar, Senhor, em cada coração, em cada mente. Por isso, meu Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, só dando um aviso aos irmãos. Estou esquecendo mais alguma coisa? Não, né? Estejamos orando, tá, irmãos? Por cada um de nós. Que Deus venha nos abençoar. Fiquei feliz na quarta-feira, né? Que deu um número razoável deu uma quantidade boa, né? Mas precisamos estar com a igreja, né? Aqui no culto de quarta-feira para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar. Graças te damos, meu Deus, por essa noite, pela Tua graça e misericórdia, porque cantamos, adoramos, Senhor, e ouvimos a Tua palavra. Meu Deus, te pedimos nessa noite a Tua bênção sobre a vida de cada família, cada irmão que está aqui nessa noite. Que essa semana que se inicia hoje seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana, Senhor, onde Teu Espírito Santo, Senhor, irá, Senhor, guiar cada um neste lugar, diante da Tua presença. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, eu apresento neste momento, Senhor, a vida da Dona Graça, Senhor, que está naquele hospital. Meu Deus, nós não podemos fazer nada, mas o Teu Espírito pode, Senhor. Que essa cirurgia, Senhor, que ela irá fazer essa semana, se Deus permitir, seja uma cirurgia bem feita, Senhor, e que ela possa logo, Senhor, estar bem para dar esse testemunho, Senhor, aqui na Tua casa. Abençoa também aqueles que estão enfermos, que não sabemos, meu Deus, que possa estar curando. Meu Deus, eu também te peço, Senhor, pela vida daqueles que estão estudando, pela vida dos nossos adolescentes, meu Deus, cubra eles, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que Satanás não venha, Senhor, minar o seu coração, Senhor, nas escolas e nos nossos trabalhos também. Nós venhamos estar debaixo da Tua proteção, livra-nos cada um de nós. Aqueles que andam de moto, Senhor, livra-nos de acidente. Aos irmãos, Senhor, que trabalham na construção, também esteja livrando de acidente, meu Pai. E os outros irmãos também nos seus trabalhos, meu Deus, esteja, Senhor, abençoando. Por isso, meu Deus, declaramos a Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Não, Senhor, porque nós merecemos, mas pela Tua infinita e grande misericórdia. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, tá?